Pô, cara, então, aqui. Ah, não, não, deixa. Perdi não, achei que eu tinha perdido. Ah, que bom. E aí, pôs o fone? Acho que pôs, né? Só tô pegando o microfone dele aqui, que fica separado. Cara, Oi. ele não tá pegando. O microfone não tá pegando e o fone também não? Não. Acabei de testar aqui, tentei botar na entrada de áudio, não tá saindo. Tá bom, só deixa o som um pouco mais baixo, então. Porque Do meu áudio? daí. Porque daí o microfone não identifica eu falando, né? Sabe como é que Peraí. baixa? Ah, tá aqui. Pô, tu não sabe baixar o som do computador, cara? Não, do computador sim. Ah, porque eu tava te escutando falando e tal. Achava que era o meu, som, o meu áudio do microfone mesmo. Não, o problema é o áudio do teu computador, o microfone ouvindo o áudio do teu computador, porque daí ele acha que é tu falando, daí fica uma bagunça no meu aqui pra Sim, mim. tu tá ouvindo agora? Parece que tá melhor agora. Tá. Beleza. Então tá, qual que é o ponto aqui importante do teorema de Rowley, cara? É o seguinte, perceba que o f de A tem que ser igual ao f de B. Isso não é trivial, tá? Porque, por exemplo, numa reta isso aí nunca vai acontecer. Uma função injetora, isso nunca acontece, né? Isso acontece em algumas funções só, por exemplo, numa parábola, né? Uma parábola, por exemplo, y é igual a x quadrado, se tu coloca menos 2 e coloca 2, a resposta é a mesma, né? Sim. Então não é qualquer função que o teorema de Rowley vai funcionar. Então a gente está falando de uma situação parecida com uma parábola, onde a coisa vai e volta, certo? Certo. Só que para ela ir e voltar, é necessário que nesse meio desse caminho aí tenha um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, né? Porque tu tem que ir e voltar, entendeu? Tipo, como é que tu vai voltar? Eu vou fazer um desenho, porque do jeito que eu tô falando aqui vai ficar difícil entender também. Eu faço desenho na minha cabeça enquanto falo. Ó, imagina comigo, isso aqui é uma reta, olha só. Oh, meu Deus do céu, essas moscas desgraçadas, cara. Puta que pariu. Só segundo aqui, cara. Caralho, velho. Como é que pode ter duas moscas, cara? Tem uns 1 centímetro de janela aberta, velho. Porra, eu vou quebrar esse vidro uma hora, não é possível. Louco. Puta que pariu. Voltei, cara. Tava tentando matar umas moscas aí. De boa. Beleza. Então, olha só, o que eu tava falando aqui, ó. Digamos que a gente esteja conversando sobre uma reta, né? Vamos pegar 2 pontos aleatórios dela. Qualquer 2 pontos vão te dar 2 valores de y diferentes, né? Tipo aqui, A e aqui B, tu vai ter um FA diferente de um FB, não é? Sim. Muito bem. Comum, natural. A função injetora funciona desse jeito. Agora, pô, velho, tu acha que tu é ruim em matemática, cara? O que tu acha? Cara, eu acho que eu sou horrível, velho. Sempre fui ruim. Então eu vou te falar uma coisa, cara. Hoje eu dei aula pra uma professora formada, cara, formada. E Sim. ela não conseguia isolar o X, cara. Tu Mas acredita? meu Mas professor era assim, formado em matemática mesmo? sim, matemática, velho. Uma coisa assim, era conta assim, ó, 1000, sei lá, 200. Não conseguiu isolar o X, velho. Tu acredita? Porra. Imagina, velho. Daí uma coisa dessa aí, sei lá, inventa de.
Ir pra Portugal trabalhar, vão pensar o quê dos professores brasileiros, entendeu? Possível um negócio desse, Cacete. velho. Tu imagina uma coisa dessa, velho? Eu não Não, acreditei a hora que eu vi, cara. Eu não acreditei. Eu não acreditei que eu tava escutando aquilo. A mina é pior do que um aluno ruim de ensino médio. Porque o aluno ruim de ensino médio sabe isolar o X. Meu Deus, velho. A mina é formada, cara. Ah, não, ó. Depois dessa aí caralho. eu tenho que. Eu devia ter gravado isso e. Eu gravei, na real. Mas eu tenho que falar pra todos os meus alunos que se sentirem mal em matemática, porque não é possível, velho. Tá louco. Ah, tô sentindo mal, tem professor que tá pior. Porra! Muito pior. Muito pior. Mina não saber isolar o X, velho. Que tá fazendo uma faculdade de matemática, tá louco? Queria passar no concurso pra dar aula ainda. Agora, olha só. Por exemplo, aqui o ponto A e o ponto B, né? Esquece esse que eu fiz aqui do lado. Perceba que são diferentes valores de A e B, né? X na prática, mas te dão o mesmo valor de Y, né? Sim. O f de A é igual a f de B, é o mesmo valor. E é isso que fala o teorema de Rowley, né, cara? Fala de situações assim, né? Certo? Certo. Teorema de Rowley lá, olha lá. Deixa eu pôr aqui. F de Ele A só igual a F de funciona em B. situações assim, ó. F de A é igual a F de B. Só que esse tipo de situação não acontece de qualquer jeito. Por exemplo, não aconteceu na reta, mas acontece aqui. Por quê? Porque é uma parábola. Por exemplo, uma parábola, né? Uma coisa que vai e volta, né? Tu entendeu agora o que eu quis dizer com vai e volta? Entendi. Parábola vai e volta. Para que ela vai e volte, ela tem que ter um ponto. Provavelmente ela tem que ter um ponto crítico, né? Um ponto de máximo ou mínimo. Claro, tem outras inúmeras funções que funcionaria da mesma forma, tipo essa aqui. Também tem um ponto que vai e volta. Aqui também vai e volta, né? Dizendo, né, que para que o teorema de Rowley seja aplicado, tem que estar numa situação dessa, tá? Então tá, agora que tu entendeu onde o teorema de Rowley funciona, voltemos. Vou voltar lá. Voltou a aparecer. Beleza. Ah, e aí, velho? Agora tu entendeu o teorema de Rowley, agora vem a parte prática, né? Significa que se tudo isso acontece, né? Se tudo isso aqui que está aqui acontece, significa que vai ter algum valor onde a derivada é zero, obrigatoriamente, certo? Sim. E a gente sabe o significado prático da derivada ser zero, ponto de máximo ou mínimo, né? Certo. Certo. Então é isso, cara. Então, vamos dizer assim, de modo geral, quando a gente está trabalhando cálculo, a gente não verifica o teorema de Rowley, a gente simplesmente deriva igual a zero. Beleza? Beleza. Beleza. Então agora vamos continuar aqui, meu velho. Tem algum probleminha lá que tem teorema de Rowley? Acho que todos esses aí, né? Mas me mande aí, então, porque eu não tenho mais tuas folhas. Deixa eu mandar de folha aí. Ou tu acha que vale a pena, tipo, ficar focando nos outros teoremas, ou é melhor pra ir pras integrais, assim, que é o que mais tá saindo? Eu acho melhor ir pra integral, velho. Integral é uma coisa prática. Vamos Pois é, talvez fazer cara, uma conta ou porque outra só pra. Né? Vamos lá, né? no teste que o pessoal fez, o teste vale 20, só a parte de integral valia 8 pontos. Poxa. Tentou fazer Então, alguma coisa aí dessas listas? qual? Não, cara, eu sou nulo nisso de cálculo. Nada, velho. Mas tinha que ter tentado uma coisinha ou outra. Dessa do teorema de Rowley? É, né? Mano, na verdade eu tentei essa 3 e essa 5 aí. A 4 eu pulei. Mas também não deu em nada. Ah, é? É. Hum. Bem, aí fica ruim, né, velho?
É, Vamos tentar fazer aí, então, do começo, pode ser? Fazer as mais fáceis, depois a gente já parte para integral, tá? tá. Então tá bom. Bora. Então deixa eu pegar aqui a melhorzinha. Deixa eu pegar aqui a melhorzinha. Um segundo. Que merda pra copiar as coisas hoje. Mas essas moscas, velho, me deixam maluco, cara. Não é possível. Fico doido, fico doido. Vamos pegar uma de conta aqui, né? Uma conta legalzinha aqui. Ó, isso aqui do LN é legal, hein? Ah, 7. Olhei. Deixa eu pôr aqui. Descendo Ó, tá. o coisa aqui. Deixa eu pôr aqui. Questão 7. Tá aí. Cacete. E aí? Determine o domínio de G. Ó, teorema de Rowley tá pedindo domínio. E aí, como é que a gente vai determinar o domínio dessa função? Tens ideia? Cara, eu tinha. Não é igual aquele do domínio do seno, do cosseno, da tangente, né? Bem, tu primeiro tem que lembrar o que é um domínio, tu lembra? Domínio é onde a função se mantém contínua? Domínio é onde a função é contínua, exatamente. Sim, Então, domínios são os valores que você pode jogar na função, né? Basicamente. Certo? certo. E aí, agora o que vai definir, então, tá aqui, né? No caso, o que o LN permite, né? E a gente sabe que dentro do LN não pode ter número negativo. Não pode ser menor ou igual a zero, certo? Certo. Então, qual é a conta que a gente tem que fazer aqui para descobrir o domínio? Se igualar isso a zero. Vai lá não, né? Tá, Dizer que tem é, que ser maior que zero, certo? sim. E aí? Como é que resolve isso? É uma equação de segundo grau. Isso. Então tem que fazer Mas Bhaskara. tem que organizar isso daí antes, não? Pode ser. O, Menos o x x ao ao quadrado tem quadrado. que passar pra frente, né? Pois é. Por exemplo, né? Poderia ficar daquele jeito, mas assim fica mais legal, né? Fica mais fácil trabalhar. Se tu quiser, tu pode até trocar o sinal aqui de todo mundo. Mas tu tem que tomar cuidado de inverter o sentido da desigualdade. Eu acho melhor fazer a primeira. Bem, já mudei. Agora, Deixa eu ver sabe se eu. fazer Bhaskara? Acho que eu acerto a fórmula aqui. Se eu estiver errando, tu me fala aí. É menos b, certo? Aham. É mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac Isso. sobre 2a. Exato. Pode fazer o delta primeiro, né? Faz delta igual a b quadrado menos 4ac, depois tu joga na fórmula. Tá. Dia 29 é quando, cara? Você sabe? Dia 29? Daqui a 3 dias, né? Isso significa que É. domingo, segunda, terça. Cara, deu raiz de menos 7. Se eu não estiver errado. Quanto? Raiz de menos 7. Ah, mas deu 1? Peraí, raiz de menos 7, o delta deu. O delta deu negativo? Pera, B quadrado acho que eu fiz errado o menos cálculo. 4 vezes A vezes C. Não, tá bem errado aí.
né? Ó, menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes menos 4. Mais 16. É, meu tinha dado menos 16. Ah, é, eu errei no Menos com sinal menos dá aqui. mais, né? É, eu errei no sinal. Ah, beleza. Aí deu boa, né? Porque 25 é um quadrado perfeito, certo? Sim, Daí vai ficar bom dentro da raiz, né? Daí termina sim. aí. Beleza. Aí eu já posso deixar só os 5 lá? Se tu quiser. Tá em menos 3 mais ou menos 5 sobre menos 2. Lembra que quando tu faz Bhaskara, tu tem duas respostas, né? Sim, uma com mais, outra com menos. Isso. Quando chegares nas duas, você me fala pra gente avaliar o que significa. Um deu 4, o outro deu menos 1. Hum, Fico positivo nesse caso, né? Que tem que ser maior que zero. Então, menos 1 tá errado. tu diz, é? É, tem que ser maior que zero. Calma aí. Vamos com calma, meu caro. Quais que foram os valores? Diz aí de novo. Menos 1 e 4. Tá. Quando a gente está resolvendo um problema como esse, a gente não está especificamente procurando os valores exatos da raiz, tá? O que a gente quer é o seguinte: entender como utilizar elas para responder o problema. Porque a gente não está procurando valores específicos, mas sim um intervalo de valores que a gente pode jogar aqui na função, certo? Sim, Baseado nas lógicas aqui, a gente pensou que tinha que ser maior que zero, por quê? Porque o ln só aceita valores maiores que zero, certo? certo. Eu fiz alguma adaptação e transformei nisso aqui, então na prática, depois disso, né, a gente conclui que a hora que a gente resolver essa conta, a gente está procurando os valores que sejam, né, que fazem o lado esquerdo aqui ser menor que zero, ok? Porque eu adaptei a função, mas na prática a gente continua estando resolvendo isso aqui, beleza? A gente está Beleza. resolvendo os valores que tu pode jogar aqui na função. Alguma dúvida? Não. Tá, então tá bom. Ao fazer as contas aqui, a gente chegou em duas raízes, perfeito. Eu quero que tu note uma coisa. Tá aí uma parábola, meio feia, mas tá aí. Repara que o que são as raízes? Tu sabe me dizer? A raiz é onde interseta o eixo do X. Monstro. Isso aí mesmo. Agora eu quero que tu repare outra coisa. Já que a parábola está virada para cima, repara que para antes da menor raiz e para depois da maior raiz, qualquer valor que tu pegar é positivo, certo? Certo. Aqui também, ó. Mesmo se tu pegar, sei lá, o valor menos 50, vai te dar um valor de y Positivo. exato. Mas se tu, entretanto, pegar algum valor de dentro, entre as raízes, algum valor de x entre menos 1 e 4, tu vai estar pegando y's negativos, tá vendo? Percebeu? Sim. Tá pegando respostas negativas. Então significa o seguinte: para o nosso caso, só importa valores, opa, entre as raízes. Lembrando que é porque depois da manipulação a gente percebeu, né? A gente precisa que seja menor que zero, ok? Então tem que ser entre as raízes, tá? Tá. O domínio dessa parada só vai
ser os valores de x que fica entre as raízes por causa disso aqui, por causa dessa manipulação que a gente fez. Então, a solução do nosso problema, né, o domínio daquela função, vai de menos 1 a 4. Ok? Os valores que eu posso Ok. jogar lá de x é de menos 1 a 4. Qualquer valor que tu jogar menor que menos 1, maior que 4, tu vai estar transformando isso aqui em alguma coisa negativa. Me diz um valor aí maior que 4. 5, por 5. exemplo, né? É. Então aqui vai ficar 15 menos 5 vezes 5, 25, né? Mais 4. 19 menos 25 deu negativo, certo? Certo. Então, ali não aceita número negativo, né? Não. Entendeu o que eu fiz? Entendi. Beleza. Então tá aí, ó. Determinamos o domínio. Agora ele está falando, mostra que é válido o teorema de Rowley do intervalo de 0 a 3. Então, o que tu tem que fazer? Tu lembra? Tem que fazer a derivada e primeiro Primeiro substituir o tu, intervalo normal na função. primeiro tu tens que garantir que o que acontece, né? Que no intervalo que ele está falando, de 0 a 3, ela é contínua. Agora Sim. a gente já conversou sobre isso, né? Ela é contínua de 0 a 3? É. É, porque ela é contínua de menos 1 a 4, então ela é contínua de 0 a 3, perfeito. Ela é derivável de 0 a 3? Nem. Aí tem que testar, né, o negócio. Tu tem que derivar e ver se vai dar algum problema de 0 a 3. Sim. Deriva aí. Tu lembra qual que é a derivada do ln? É bem A do fácil, né? ln, a do Ah, ln é o E, não é? não. É a função inversa do ln que é o e. A derivada é outra coisa. Vixe, eu esqueci. Lá na tabela, vai lá. Peraí. É 1/x? Sobre x, exatamente. Mas como a gente está falando de uma função que tem coisa dentro, né? Vai Sim, tem que ficar. Tu não resolver pegou a minha primeiro. tabela, né? Senão tu não tinha dito isso. Tu teria dito o linha sobre u. É porque a tabela, acho que deve ter esquecido de salvar. Aí eu fui pesquisar aqui. Tem que resolver aquilo dentro primeiro, então? Sim, tem que fazer a derivadinha de dentro, que Tá. é bem simples, né? 3, 2x, 3 menos 2x mais 4. Perfeito. É, a derivada de 4 é zero, né? 3 menos 2x. Só. Isso. 3 menos 2x. Isso aí, cara. Dividido pelo cara que tá ali mesmo, né? 3x menos x ao quadrado, opa, ao quadrado mais 4. Certo? Certo. Pronto, derivado. Agora tu tens que olhar para isso e dizer se de 0 a 3 está no domínio. Tem que substituir no x, então. Qualquer Não, valor não entre 0 a necessariamente, 3. né? Não? Tu pode avaliar. A avaliação é que é o seguinte: nós temos uma função racional, né? O que não pode ter numa função dessa? Divisão por zero, concorda comigo? Certo. E de 0 a 3 tem alguma coisa que zera essa equação? Alguma coisa que Lembra zera? que, lembra que a gente acabou de fazer a báscara disso, né? Certo? E a Sim, gente encontrou que o que zera é o menos 1 e o 4, né? sim. Então, de 0 a 3 não tem nada que zera, porque quem zera é o menos 1 e o 4. Faz Certo. sentido? Faz. Ah, então tá bom. Show, show de bola. Pronto. Agora o que tu tem que verificar? Tu lembra? A terceira regra do teorema de Rolle? FA igual a FB. Tem que ver se então, no caso da função aqui, né? Essa aqui, nessa aí, tá? Se nessa, o x igual a zero é igual
o x igual a 3, né? É isso. Beleza? Então tu vai Sim. jogar o 0, vai jogar o 3 e ver se dá a mesma resposta, tá? Deixa eu ver aqui. LN. Ficou LN de 4. Beleza. Quando tu jogou o 0, né? Não, 3. Joguei Tá, primeiro agora 3. joga o 0 e vê quanto é que dá. Tá. O 0 é bem facinho, né? Porque simplesmente é Deu zerar os 4. carinhos ali. Aí, ó, então significa que o f de São 0 é igual a f iguais. de 3. Então tu pode aplicar o teorema de Rowley. Então tu pode afirmar que entre esses caras, né, entre o 0 e o 3, existe algum número que faz a derivada ser 0. Ok? Ok. Então tu pode pegar a derivada, trocar todos os x lá por c e dizer que ela é igual a 0, e aí tu pode tentar encontrar o c, que faz isso acontecer, ok? Sim. Só isso, teorema de Roe é só isso. Ho. Pra encontrar E o aí? C desse, como é que faz, por exemplo? Isolar o x, né, velho? Tava falando mal da professora que não sabia isolar o x, aqui tu só precisa isolar o x, né? Ah, tá, tranquilo. Não vou poder mais zoar. Ó, mas Não, vou te pô, dar a mas dica aqui. é diferente, pô, Esse, é diferente a situação. diferente nada, pô. Ó, esse cara aqui tá embaixo, ele pode ir pro outro lado multiplicando, né? Só que ele vai multiplicando zero, então ele já desaparece, certo? Sim. Bom, Então fica só o que tá em cima. o que tá em cima é igual a zero, isso mesmo. Então, tá. Cara, encontra aí o 100 quando eu vou tentar matar uma mosca, só um segundo. Foi. E aí, cara, consegui encontrar o valor, então, que zera a derivada? 1/2. 1/2. Perfeito. Pronto, era só isso. Então, qual que era a próxima perguntinha ali? Num ponto de abscissa 0,3. De 0 a 3, tá? Dentro desse intervalo. Gráfico de O admite uma gráfico de reta G admite tangente. uma reta tangente horizontal? Sim, ele admite. Foi o que tu acabou de encontrar. Porque quando a derivada é igual a zero, meu caro, significa que o coeficiente angular da reta tangente, a função no ponto, é zero, é horizontal. O coeficiente é zero, então a reta é horizontal, tá bom? É isso que significa, é uma interpretação. C0, o coeficiente angular da reta tangente é uma reta horizontal, é isso. Isso. Essa aqui Tá. é a interpretação gráfica da derivada, né? Porque, por exemplo, vamos pegar esse gráfico aqui mesmo. Se tu pegar esse ponto aqui, ó. Eita. Se tu pegar esse ponto, um ponto qualquer aqui, né? E querer pôr a tangente aqui, ó. Ela fica deitadinha. Aqui ela vai ficar pra esse lado deitadinha, né? Ó, tangente, tá vendo? Só que se eu pegar aqui, no ponto de mínimo, ela fica horizontal. Ou seja, a reta tangente, que tem a ver com a derivada, né? Sim. Ela é horizontal nos pontos de máximo e mínimo. E qual é a consequência algébrica disso?
Sendo a derivada o coeficiente angular da reta tangente à função num determinado ponto, esse valor vai ser zero. A derivada vai ser zero, porque o coeficiente de uma reta horizontal é zero. Ok. Então é isso. Então, beleza, vamos pro próximo. Pô, esse aí foi legal, hein? Vai dizer. Ah, legal não é, né? Tá, foi bem didático. Tem umas Foi coisas mais didático. legais pra tô fazendo aí. Mas... Com certeza. Até matar mosca é mais legal às vezes. Ah, pelo menos as moscas Show. aqui são lentas, pô. É verdade, velho. Vou te dizer que isso aí eu percebi também. Elas São são lentas, meio só são lentas, do mas elas se tamanho de um escondem dedo. bem. Eu acho que elas são meio espertas só, mas elas são lentas, verdade. Pois é. Só são grandonas esses bichos, mas tirando isso. São maior mesmo. Rapaz, e aí, dá uma lida aí nas perguntas e vê se tem alguma que te interessa. A6, cara. 6. Tá. Hum, sim, mais tranquila essa 6. Real, variável real. Indique o número de mínimos de zero, né? Mínimo de zeros da função derivada. No intervalo de 0 a 5, localiza-os. Mínimo de zeros. Entendi. Entendi o que ele quis dizer aqui. Indique o número mínimo de zeros. Quantos zeros tem? Zeros, ele quer dizer raízes? Só tem um zero, né? Como assim? Não tem como ter mais de um zero numa função. Não. Por que não? Pode ter várias. Ah, várias... tá, tá, Se, tá, tá. se zeros são raízes, pode ter várias raízes. Parábola tem duas. Acho que é isso. Pode ser um negócio assim, por que não? Pode ter muitas raízes. Certo? Certo. Agora, como é que a gente vai encontrar isso, né? Da função derivada de h. Tem que derivar, né? A parte da derivada, será que você pode fazer? Vamos fazer pela regra Hum, do produto, né? Derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais derivada do segundo vezes o primeiro normal, lembra? Essa é a tá. regra do produto. Conversamos já sobre isso? É que eu dou tanto essa aula que eu não sei se eu te dei ela. Já. Foi a última que a gente parou em derivada. Sério? Agora Agora nesse daí, onde é que. tem, Ixi, pra aplicar isso, vai ser tem chato. que derivar esses carinhas que tem o risquinho ali. Qual é Deriva a um. derivada do E? Derivada do E? Tá na tabela lá. A derivada de E na U é U' E na U, tá? Olhinha e. A derivada 7. Então fica tipo x ao quadrado menos 2x e elevado a x ao quadrado menos 2x. Uhum. Tá. Derivada do que está em cima vezes a própria função, né? Nada demais. Ah, tem que fazer a derivada do que tá em cima antes, tá? Tá, saquei. Tinha feito errado. Então ficaria 2x menos 2 elevado a x ao quadrado menos 2x menos 1.
O seno vira cosseno? Sim. Tá. Mas o número se mantém, né? Fica 2 cosseno de x. Ah, não, eu não tenho que fazer a derivada disso, só depois. Tá. Tá, já fiz isso daí. Já fiz essas derivadas aí, no caso. Aí ficou 2x menos 2e x ao quadrado menos 2x menos 1. Ah, não, 1 no caso aí fica 0, tá? Deixa eu tirar. Eu não aguento mais essas moscas, cara. Eu vou alucinar, velho. Nossa. Eu moro num lugar onde tem umas cabritas, cara. Aí Olha, enche de só mosca. cocô de cabra aí enche de mosca. Então, Bosta, cara. Que saco. Meu Deus, eu saí de um lugar lá de Joinville que tinha um monte também pra vir pra cá e ter também. Ah, merda. Oh, cacete, cara. Que raiva que me dá isso. Derivada do seno é cosseno. Então, 2 cosseno de x, pronto. Agora o que tem que fazer? O problema estava pedindo zeros da derivada. Então a gente tem que igualar zero, né? isso tudo, tá. Isso. Então, vai ter que resolver alguma conta aí para encontrar o que é zero, né? Vou ter que jogar o x pro outro lado. Tem que jogar muita coisa pro outro lado. Tu pode jogar Praticamente, um bloco inteiro de conta, tipo esse aqui, por exemplo, o segundo. Na real, tu pode fazer o seguinte, ó, tu apaga aqui, coloca aqui, menos. Mas é ruim, né? Porque é difícil tu encontrar onde é zero aqui, cara. Bem difícil. tá difícil fazer tudo aí. Bem mais ou menos, né? Porque a gente pode pensar o seguinte. Ó, a gente pode pensar o seguinte. Vamos ver se eu consigo te explicar isso aqui. Onde o cosseno zera, o seno não zera, o seno é máximo. Ok? Tá. Primeiro passo tá aí. Então, o que eu entendo é que não vai ter nenhum valor que vai zerar por causa dos senos e cossenos. Então a gente não vai procurar isso nos senos e cossenos, tá? Aqui é mais interpretação matemática do que tu de fato fazer alguma conta. Às vezes é assim, tá? Porque isso aqui é uma função transcendental, não dá para tu isolar o x. Não tem como, pode ficar o dia todo tentando. Mas, vamos pensar numa outra forma. Para zerar essa parte aqui, porque alguma coisa tem que zerar, né? Para zerar essa parte ali, a única forma de zerar é se o e for 1. Mas se tudo isso aqui for 1, porque vai ficar o menos 1, 0. Concorda comigo? Sim. Qual é o valor que vai fazer o e, todo esse termo aqui, né? Só esse termo aqui, ser 0. Sabe me dizer? Qual é o valor de x que faz isso aí ser 0? Desculpa, faz isso aí ser 1. Nós precisamos que isso seja 1. Você sabe dizer? Qual Zero. número eu tenho que pôr no x? 0, exatamente. Porque e elevado a 0 dá 1. Agora, se eu colocar 0 aqui, o que vai acontecer? Né? Porque, beleza, se eu colocar 0 aqui, vai dar 1 menos 1, 0. O lado direito é 0. Perfeito. Só que o lado esquerdo vai ficar 0? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? O lado esquerdo Hum, não vai ficar 0. Porque aqui vai dar menos 1, aqui não vai zerar. Né? Então o 0 não é o cara que vai zerar pra gente. Entendeu? sim. Quero dizer, jogue 0 aqui, não vai dar 0 a conta. Certo? Mais.
Novamente, né? Onde o Um, seno é zero, o cosseno não é zero. Então não vai zerar também. Né? certo. Quero dizer, a gente, na verdade, nem se o seno fosse zero, resolveria. O seno tem que ser meio aqui. E o seno é meio num número aleatório que não vai dar em nada ali com outro cosseno. E, pô, aqui teria que ser menos meio o x, para zerar essa parte. Menos meio. Só que menos meio não zera nada aqui. Então não tem nenhum valor que dá zero de fato. Tá bom? Não tem. Não tem nada aqui que zera essa desgraça. Beleza? Tem. Eu não encontrei nada, pelo menos. Agora eu vou jogar no Wolfram e vou ver se ele me diz alguma coisa. Consigo nada que zere isso aí, velho. A gente pode jogar no Wolfram e ver se ele me diz alguma coisa, tá? Então a resposta aqui não tem zero. Não tem zero. Eu responderia dessa forma. O Só número um de zeros instante. é zero. É isso. Just a second. Porque o Wolfram tá de carroça ultimamente, tá? Foda esse Wolfram. Ô, louco, tem um valor sim. Não é possível, tem dois na verdade. Aí, meu Deus, como é que eles encontraram esse valor? 2,61. Como assim, velho? E menos 3,6. Esses valores estão dentro do escopo que ele está pedindo, de 0 a 5π sobre 6? 0 a 5π Mas como é sobre que eu 6. encontrei esse valor pra botar aí, pô? Deve ter a ver com π. É, 5π sobre 6 é esse valor aqui, o 2,61. Mas eu ia ter que chutar um 5π/6 ali do nada? Pois é, né, velho? Ah, porque tá ali, tá. Ah, tá aqui 5π sobre 6, mas. Porra, que é isso, velho? 5π sobre 6 era isso? Mas por que zera? Não entendi por que zera. Bem, beleza, a gente achou aqui usando o Wolfram, né? Tá achado. Mas, pô, essa conta é absurda, hein? E é só esse valor, tá? Agora eu não sei dizer por quê, cara. Assim, eu não sei chegar nesse valor com essa conta aqui porque ela é muito feia. O cara que bolou isso aqui é maluco. Na prática, ele quer que duas coisas. Pelo que eu entendi, ele quer que duas coisas aconteçam aqui. Ele quer um valor onde isso aqui é zero, ao mesmo tempo que cosseno de x é zero. Ele quer um negócio impossível. Eu não sei se é impossível. Me Mas pareceu ser quando impossível. o cosseno é mínimo, o seno não é máximo? Pois é, porque olha só, a menos que eu esteja maluco, o seno de x ele é meio quando o cosseno de x é raiz de 3 sobre 2, né? Que é os notáveis, né? Sim. Então, acabou, tá ligado? Não tem como ser. Só se tem a ver com o E, mas não faz sentido. Bem, tá meio estranho isso aí, tá, cara? Mas o site falou que tem, então a gente deve acreditar, né? Eu só não sei como. Ai, ai, que droga. Vamos pra uma outra aí. Qual tu quer ver? Que ficar batendo cabeça naquela coisa sem sentido ali é complicado. Vamos de boa. A 11. A 11? Ixi, mas é uma equação de terceiro grau.
Prove que a equação tem três soluções distintas. Tá, tudo bem, não tem problema. Localize-as em intervalos de R cujos extremos sejam inteiros consecutivos. Pergunta, hein? Tem que encontrar as raízes disso, né, cara? Quando aparece uma dessa pra mim, eu tendo a substituir valores mais simpáticos, assim. Tipo 0, -1, e ver se eu encontro uma raiz chutando. Porque ficar procurando raiz do nada não é fácil, né? Sim. E aí? Como é que tu faria uma questão dessa? Porque isso aí não tem derivada, nada, né? Eu ia tentar ficar fazendo aquilo que a gente fez em uma, que era ficar tentando jogar valor no X mesmo. Qual tu jogaria? Eu começaria pelo um. É, o 1 não vai dar nada, né? Nem 1, nem -1. O 0 também não, O 0 também não, né? porque vai dar um, né? É, ué. X2, sei lá. Dois? Acho que 2 não vai dar em nada também, hein? Não deu também, acabei de feito. Que ruim, né, cara? Às vezes a gente não vê mesmo. Mas eu acho que tem que ser número menor que 1. Menor que um, tipo meio, sei lá. Tipo meio. É uma boa. Tá. Foi. É, deu. Meio deu certo. Aí, ó. Então agora o que tu tem que fazer? Tem três soluções, falta achar mais dois. Agora como é que faz, então? Não é chutando, né? Agora tu pode fazer É, alguma coisa diferenciada. sei lá, um terço, raiz. Não, 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 não. Não é chutando. Eu acabei de falar. Tu tem que fazer uma coisa. Tu não lembra o que que é? Hum, Divisão de polinômio, né? putz. Pô, velho. Conta de oitava série, velho. Dá pra ter medo de divisão de polinômio. Essas contas aí, se cair uma divisão de polinômio na prova, dá glória a Deus. Porque, meu, essa tua lista aí é uma desgraça, cara. Pra quem não é da área. Ainda mais pra quem é. Eu mesmo tô com problema em algumas questões. Mas divisão de polinômio é assunto de fundamental. Tu lembra como é que começa? Jogando o valor que dê pro 4x menos 3. Pro 4x ao quadrado. Perfeito. Perfeito. Qual que é esse valor? Esse valor. Eu não posso pensar só no x, né? Eu tenho que pensar no menos meio também. Não, tu tem que pensar só no X. Tu só pensa nos caras de maior grau. Tá só no x? É 4x ao quadrado. Isso. Depois tu vai ter que multiplicar pelo meio, mas por hora tu pensa só no de maior grau. Quanto é que vai ficar essa multiplicação aqui? Hum, Espero que a matemática básica é ruim por aqui. Não, sem pressa, vai lá. Mas é basicamente a metade de 4, né? Porque se tu faz 4 vezes meio, é metade de 4. Tá, 2x ao quadrado. Isso. Então é menos 2x ao quadrado. Vem pra cá com o sinal trocado. Certo?
Certo. Diminui menos 4x ao quadrado. Cai o 1. Agora, novamente, tu olha só para o maior grau. O que tu tem que multiplicar por x para dar 4x, menos 4x ao quadrado? Menos 4x. Isso aí. Menos 4x. Então, para cá vem com sinal trocado. Mais 4x ao Mais quadrado. 4x. E a outra multiplicação fica quanto? 2x. Vai 2x, né? Ou vai Mais menos 2x? 2x vem para cá, menos 2x. Menos 2x, sim. Vem sempre com sinal trocado. A gente sempre exclui os primeiros caras, a gente escolhe as coisas justamente para excluir os primeiros caras. Daí vai ficar menos 2x mais 1, né? Essas coisas não se juntam, elas têm coeficientes literais diferentes, né? E aí, o Sim. que eu multiplico por x para dar menos 2x? Menos x. Não. Menos 2. Isso, menos 2. Aí vai pra lá mais 2. Tá. Isso. E agora, esse vezes esse dá quanto? 1. Vai pra lá menos 1. Um positivo vem pela menos, exatamente. Olha só que maravilha, zerou. Significa Aí vira uma equação que de segundo grau isso. esse cara vezes esse dá esse, né? Então a gente Sim. acabou de escrever em fatores, né? Isso aqui. O que a gente quer, né? Poder identificar as raízes fica mais fácil assim. Certo? Certo. Note que tudo começa de você encontrar uma raiz chutando, né? Ou seja, você vai ter que ter um pouco de sorte aí. Agora, só uma pergunta. Essa divisão, eu sei porque o meio tá aí, mas por que ficou, tipo, teve que dividir por x menos o meio? A lógica disso Ah, é a mesma lógica de tu, quando tu divide 6, sei lá, por 2 dá 3. Porque 3 vezes 2 dá 6, certo? sim. Então a gente está procurando o que, que eu devo multiplicar por isso, que eu já sei que é um fator, pela própria teoria da matemática. A gente sabe que quando a gente tem uma raiz de algo, sempre que a gente tem uma raiz de algo, de um polinômio, né? A gente pode dizer que um dos fatores é x, um dos fatores desse polinômio é x menos a raiz, tá bom? Ah, tá, era isso, era isso. Isso que eu não tinha Daí a gente entendido. sabe que, pô, se o polinômio é de terceiro grau, então como isso aqui é uma raiz de primeiro grau, eu com certeza tenho uma coisa de segundo grau, que multiplicando por esse primeiro fator vai dar o polinômio, certo? Certo. É isso Então que eu tá não aqui a tava coisa de sacando. segundo grau, Eu beleza? tenho que resolver essa daí. Agora ficou fácil, né? Essa Tá, aí vai raiz achar as duas aqui, raízes. Bascarazinha, né? Bascarazinha na moralzinha, vai lá. Então, Tem como fazer aí? tenho. Tô errando sinal, cara. Dois e menos um.
2 e menos 1. Então significa que a gente consegue escrever da seguinte forma. Vamos com calma aqui, tá? Esse cara. Ó, tem um detalhe bem importante. Quando a gente tem um coeficiente no x² que ele é diferente de 1, esse cara tem que vir para frente. Tá. X menos... Tu disse que era 2 e 1, né? É. Tá aí. X menos 2 e x menos 1. Ok? Tá. Isso vai dar de Pronto. terceiro grau lá. Pronto, a gente acabou de fatorar ali o polinômio. A gente encontrou as 3 raízes. O que queríamos era isso, né? Mas eu tô te mostrando que dá para fatorar o polinômio quando tu encontra as raízes. Eita, rapaz, acabou a aula. Tem outro aluno agora, já tá chamando aqui. Mas, ó, encontramos o que o problema queria, né? Sejam números inteiros Tá. consecutivos. 1 e 2, né? Tá aí os números inteiros consecutivos, certo? Certo. Boa, garoto, exatamente. Então, ó, já sabe fazer muita coisa aí, cara. Teorema de Role, divisão de polinômios. Na próxima aula vamos fazer integrais, hein? Chega dessas Melhor. paradinhas meio Melhor básicas focar aí, né? nisso. Vamos pra coisa mais prática. Beleza, bora. Valeu, Você abraço. falou, cara. Bom fim de semana. Abraço. Também.